O Diego Palacios está perto de deixar o Corinthians? É um jogador que ele precisa jogar, ele quer jogar, ele sabe da necessidade, está 100% recuperado, muito bom profissional. E a gente está esperando, está surgindo algumas ofertas para ele. A gente espera tão logo que ele possa estar em algum lugar, para que ele possa voltar a jogar, ser feliz, ele merece. É um jogador que tem contrato com a gente ainda. A gente precisa que ele jogue para poder até pensar, né? Quem sabe numa futura volta, mas para isso é importante ele jogar, voltar a jogar e voltar a ser feliz. Outro jogador que deixou o Corinthians, salvo engano, o único nessa janela, foi o Igor Coronado. O Corinthians rescindiu o contrato do atleta, chegou a um acordo. Enfim, eu sei que os méritos financeiros, né, as questões financeiras não passam tanto por você, mais pelo departamento, pela parte jurídica. Mas falando em parte técnica dessa saída do Igor Coronado, essa iniciativa pela rescisão, dele buscar novos ares, dele ir para alguma equipe que ele vai jogar com mais frequência, parte do atleta, parte do treinador, parte do próprio clube? De onde que veio esse início que levou à rescisão do Igor Coronado no Corinthians? É uma conversa constante, é uma análise, a gente tem que olhar para dentro o tempo inteiro. E aí eu já estou te respondendo essa pergunta do Igor, né? Nós já falamos de chegada, de saída, e acho que quanto a esse assunto a gente já está falando bastante, né? O Coronado queria dar muito certo no Corinthians. Ele, até na sua saída, ele lamentou porque ele queria entregar mais. Mas acontece, é futebol. Tem jogador que demora, tem jogador que já chega e já dá o resultado imediato, outros demoram um pouco mais. Eu lembro de atletas em outras equipes que demoraram uma temporada para poder acontecer. É muito comum isso no futebol europeu. Às vezes o atleta não vira na temporada, mas na outra ele vira. Então, e em relação a Igor, a gente não tem o que reclamar, só agradecer por todo o seu profissionalismo, e fez o melhor para a gente, e a gente torce para que ele, onde ele esteja, ele seja feliz. E sempre quando tem uma chegada, ela é muito bem analisada, com todos os critérios, e quando tem uma saída também, ela é analisada da mesma forma. Ainda em mercado, perdão insistir tanto nesse tema, mas você sabe que é o que a torcida gosta de consumir. Enfim, são várias notícias que saem, então até uma oportunidade legal para esclarecer o que tem de verdade e o que não tem. Mas assim, já vou te cortar, eu não posso falar de especulação, hein? Não, claro. Eu não posso falar de especulação de atleta. Então, para esclarecer se há uma especulação ou não, o Carlos Vinícius negocia com o Corinthians? Não, de especulação eu não posso te falar. Aí a gente não... Senão eu vou ter que falar todo dia, né? Claro. Eu não posso ficar todo dia falando de especulação, de atletas que surgem, né, no mercado, que falam, senão a gente vai perder muito tempo. Eu vou perder muito tempo do meu dia respondendo aquilo que... Então, assim, existe um trabalho, como eu falei, existe um trabalho do Departamento de Mercado, um trabalho sério, né, que avalia isso. Existe, novamente, a carência que a gente já identificou, as oportunidades que a gente precisa trabalhar em relação a isso. Falamos um pouquinho do orçamento do clube. A gente precisa trabalhar com aquilo que o financeiro passa para a gente, e aí, mediante todo esse acerto, a gente precisa, a nossa intenção, é o nosso trabalho, chegar nesse atleta que tenha o perfil, que tenha a condição, que esteja dentro do nosso orçamento, para que a gente faça as contratações. E aí é uma estratégia, né, nossa, porque a gente não pode falar daqueles atletas que nós queremos contratar e nem também daqueles que jogam por aí, que falam se há alguma verdade nisso ou não. Perfeito, Fabinho. Você sempre bateu muito na tecla do scout, né? De ter um departamento dedicado à análise de mercado. Isso, inclusive, foi uma das novidades que você propôs quando chegou ao Corinthians, né? De separar a análise de desempenho da análise de mercado. É um processo longo você reestruturar isso em termos de programas a serem utilizados, profissionais a serem contratados, metodologias de trabalho. O departamento de scout do Corinthians hoje já está da forma que você gostaria que estivesse a essa altura, ou ainda há mais pontos para aprimorar, pensando naquilo que você idealiza como um departamento de análise de mercado? Sempre há espaço para melhorar, né? Eu sempre gosto desde o momento que a gente inicia um trabalho, um processo, vamos falar aí do departamento de mercado, ele já está estabelecido, ele já acontece.
eu gosto sempre de voltar, analisar, checar o processo, se tem alguma deficiência, se é algo que precisa melhorar, entender as qualidades, aquilo que está acontecendo de bom. Então a gente está num nível muito bom, mas é claro que há espaço para que a gente consiga melhorar em relação a todas as áreas, claro, a área as ferramentas que nos auxiliam. Existem às vezes ferramentas que já se trabalha há algum tempo, mas como a rapidez das informações ela cresce o tempo inteiro, novas tecnologias surgem. Em determinado momento, às vezes você encontra uma tecnologia melhor do que a outra, então você vai fazendo os ajustes e o processo ele vai melhorando. Captação dos profissionais, né? Para que a avaliação a cada dia se torne uma avaliação de alto nível, para que a gente continue dando muito retorno ao Corinthians, porque para mim essa é uma área fundamental para o nosso clube, tanto na chegada dos atletas como também na saída. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Fabinho, até por culpa nossa, da imprensa, o torcedor ele tem muito uma imagem de que o executivo de futebol está ali para contratar e vender jogador, contratar treinador, demitir treinador, e a gente sabe que não é só isso. Que existe um trabalho de bastidores. Ano passado você deu uma coletiva bem interessante nesse sentido, sobre um aplicativo que você estava utilizando para unificar todas as áreas do CT, sobre a sala que foi construída para o executivo de futebol, seja você, seja o próximo que assumiu o Corinthians, agora ele vai ter uma sala com visão para todos os campos. Hoje, qual que é o seu grande foco estrutural e de metodologia dentro do CT? O que você está implementando de novidade para o dia a dia que fica nos bastidores? Sua pergunta é pertinente. O torcedor, cada vez mais, eu acredito que ele começa a ter ainda noção dessa função. E é importante a gente falar sobre isso. A contratação dos atletas, né, da comissão técnica, quando necessário, tudo isso é muito fácil de entender. E o torcedor entende muito bem isso. Agora, o que tem por trás é algo também tão trabalhoso quanto, né, uma formatação de elenco, uma formação de elenco. E é por isso que o Corinthians, eu entendo que evoluiu bastante em todas as áreas. De novo, novamente, ela foi desde as tecnologias a profissionais que chegaram com um processo muito importante nas contratações, né, de você analisar currículos, né, ter informações desses profissionais em outros lugares. Existe uma questão da parte física também do CT, a estrutura física ela está sendo melhorada. O CT sempre foi um CT maravilhoso, é um dos melhores CTs do Brasil, mas a gente agora está trabalhando vou dizer assim, né, numa modernização de algumas áreas dela. E a última agora, quer dizer, a última não, né? Mas a que a gente está agora atacando agora é a área da sala nossa da pré-eleição dos atletas, né? Nós estamos fazendo uma sala nova, com novas cadeiras, com uma nova tela, posso falar assim, né? Um novo telão, um lugar que consiga receber melhor, né, esses atletas, porque ali naquele momento que eles estão ali naquela sala é onde eles estão recebendo as informações dos treinos, do dia a dia, e a informação do jogo quando está em casa. Então, tudo isso precisa ser bem harmonizado para que essa informação aconteça de uma forma muito mais clara, o local para que eles recebam essa comunicação tem que ser um local mais apropriado para isso, e a gente espera até no final aí desse mês estar com essa sala pronta para que a gente possa entregar mais uma melhoria aqui no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. Minha primeira pergunta para você foi sobre esse período de férias, nos primeiros 15 dias dos 30 que o Corinthians está sem jogar. E aí você tem um outro período, os outros 15 dias de treinamento do Corinthians. Nesse período de treinamento com o Dorival Júnior, como você vê o estágio de evolução do Corinthians do ponto de vista tático, técnico e também físico, que a gente viu o Corinthians sofrer bastante com lesões musculares naquela retinha final da primeira fase da temporada? As lesões elas atrapalham qualquer clube, mas eu
eu entendo que se tem uma outra área também que está fazendo um trabalho importante, era da saúde do Corinthians. Se você fazer um comparativo com outras equipes, você vai perceber que as nossas lesões, elas são lesões pequenas, mas elas acontecem, faz parte. O Departamento de Saúde está ali para isso. A recuperação, ela, eu não vou dizer que ela é rápida, mas a recuperação, na verdade, a recuperação ela não tem que ser rápida, a recuperação ela tem que ser certa. Ela acontece, o atleta que quando ele lesiona, ele não tem um segundo retorno para o departamento médico, raras exceções. É uma área que recebe também o nosso cuidado, com novos equipamentos. Uma das áreas que mais cresce no futebol mundial é a saúde, é o recovery, essa área que está ligada diretamente à performance do atleta. E a gente está muito, muito satisfeito com essa área. E esses 15 dias foram 15 dias importantes de treinamento, para que os atletas voltem aí a ter um condicionamento físico melhor. É um momento onde a preparação física consegue fazer um trabalho mais longo, mais aeróbico, que você precisa também um pouco mais de aeróbico, que você só consegue fazer isso nesse tempo. E agora é esperar o jogo. Dorival, na parte técnica, junto com a sua equipe de trabalho, está ajeitando bem a equipe. Eu não tenho ainda aqui na minha cabeça precisa, mas Dorival está indo para o 3º mês no Corinthians, pode ser? Mais ou menos por aí, 2 meses e alguma coisa. Já conhece, já tem um conhecimento melhor, os atletas já têm um conhecimento melhor do seu treinador. E o que a gente espera é que agora, daqui para frente, a gente consiga fazer bons jogos, conquistar pontos importantes que nos leve aí a uma colocação importante no Campeonato Brasileiro e, claro, 2 jogos importantes que nós temos da Copa do Brasil. Fabinho, para a gente finalizar, o departamento médico do Corinthians passou para você alguma previsão de retorno do Yuri Alberto aos treinos completos e aos jogos? Nós não temos essa definição em relação quando que ele vai atuar, mas eu entendo que vai ser logo. O que todos os dias eles me passam, a gente acompanha todos os dias, todos os atletas que estão nesse estágio, é que a evolução tá legal, ele tem evoluído, está crescendo em relação à sua condição física e até clínica. Acredito que por esses dias aí o nosso médico, o nosso diretor médico vai fazer, o diretor médico não, o nosso responsável pelo departamento de saúde vai fazer um comunicado em relação a esse atleta, porque é importante, né, vocês terem a noção. Eu não posso falar com propriedade, mas eu te digo que está evoluindo bem, ele tem feito trabalhos já também em campo, né, aberto. E a gente espera poder contar com esse atleta tão importante para a gente o quanto antes.